Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, às nossas redes sociais, aonde temos nos encontrado toda segunda-feira às 19h30 para fazermos uma pregação expositiva capítulo a capítulo do Evangelho de Marcos. É o momento que Deus nos concede para podermos estar em comunhão com eles e para podermos também assim estarmos juntos, desfrutando das benesses que a palavra de Deus pode nos dar. Que o pão da vida, que o alimento sagrado que o Senhor coloque em nossas mãos através da Bíblia Sagrada possa entrar em nossos corações e servir como uma fértil semente que frutifica e que dá muitos frutos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós já estamos no 5º capítulo e fizemos, nas semanas que antecederam esta segunda-feira, a pregação dos capítulos que antecederam o capítulo 5. Se você tiver interesse em ver o que aconteceu no decorrer dessas pregações, você pode acessar o conteúdo que nós temos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Dentro de alguns instantes nós vamos dar início ao conteúdo que nós temos programado hoje, que é a pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui conosco e também aqueles que vão nos acompanhar depois nas nossas gravações. É importante que você que está nos assistindo, seja ao vivo, seja através do vídeo gravado, curta e compartilhe. Deixe também o seu comentário, deixe o seu amém, para que assim a plataforma entenda a relevância desse conteúdo, a importância desse vídeo e para que assim, ao compartilhar isso que você está assistindo, você possa contribuir para o crescimento da obra missionária que visa implantar o reino de Deus aqui na terra, até a chegada de nosso Senhor, quando o seu reino será estabelecido em toda a sua plenitude. Cristo nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se você nesse momento não está pregando, se não está podendo pregar, é a oportunidade que você tem de contribuir para o cumprimento dessa ordenança divina dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você compartilha esse vídeo, você entrega essa mensagem para outras pessoas e faz com que a plataforma também enxergue a relevância desse conteúdo e entregue de forma aleatória para muitos que precisam também dessa mensagem. Afinal de contas, quem é que não precisa da palavra de Deus? Cristo nos disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, tenha certeza que seja para quem você enviar esse vídeo, você está enviando aquilo que a pessoa precisa nesse momento e em todos os demais da sua vida. Obrigado por estar aqui conosco, uma boa noite e sejam bem-vindos. Nós vamos nos preparando para dar início à pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Eu peço primeiramente a Deus para que nos dê a iluminação necessária para que nós possamos ter a compreensão devida de cada versículo que estão nas passagens deste capítulo. Peço também a Deus para que nos dê a devida inspiração para que possamos dar as explicações corretas e coerentes do significado de cada versículo, trazendo assim luz e compreensão ao significado sagrado das palavras que estão escritas neste bendito livro. É para que os corações possam se encher destas sementes e para que o Espírito Santo possa usar essas palavras para chamar os eleitos, para fazer com que eles despertem, para fazer com que eles entrem em um processo de novo nascimento, passem por uma santificação, sejam justificados e um dia sejam salvos. É o que eu peço a Deus em nome de Jesus. Vamos dar início então à nossa pregação, fazendo uma breve resenha, um breve resumo do que é o Evangelho de Marcos como um todo e o propósito desse livro dentro do contexto em que ele foi escrito.
O Evangelho de Marcos, junto com os evangelhos de Lucas e de Mateus, constituem os evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são aqueles que têm uma mesma ótica, uma mesma perspectiva, uma mesma visão da narrativa dos fatos acerca da vida e do ministério de Jesus. Diferentemente do Evangelho de João, que é um evangelho de cunho mais teológico e cristocêntrico do que os 3 evangelhos sinóticos. São evangelhos que se completam em um todo para retratar de uma forma fidedigna e majestosa a obra redentora do nosso Salvador. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito pelo próprio evangelista Marcos e teve o propósito de ser dirigido para o público romano, para os gentios e também para a própria igreja que residia na cidade de Roma. Nesse sentido, é um evangelho que preza mais pelas ações do que pelos ensinos de Jesus. E por que essa vertente? Pelo fato de que o público para o qual o evangelho foi dirigido, os romanos, valorizavam muito os atos heróicos, as conquistas belicosas e militares dos generais e dos imperadores romanos. E nesse sentido, Marcos se preocupa em retratar Jesus como alguém que está em constante ação, em constante movimento, como alguém que está curando, expulsando demônios e pregando a palavra. Ele é, nesse sentido, um servo, mas, no final, Marcos também o retrata como Senhor, porque ao longo de toda a narrativa, além de Cristo ir vencendo todas as enfermidades, todos os demônios que ele encontra e expulsa, no fim, ele morre por nós, mas ressuscita 3 dias depois, vencendo a morte, colocando a sua pessoa como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores e como aquele que fez atos que nenhum herói mítico ou real foi capaz de fazer, como aquele que fez gestos miraculosos como nenhum general ou imperador foi capaz de fazer. Cristo é retratado como servo, mas também é retratado como Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. Nós vamos dar início, então, à pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, lembrando que no capítulo 4 nós vimos um dia muito agitado de Jesus, aonde Jesus fez diversos ensinamentos acerca do reino de Deus através de parábolas aos seus discípulos. Depois, eles passaram por uma tempestade tenebrosa, atravessando o lago de Genezaré, ou lago da Galileia, ou lago de Tiberíades, indo de uma margem à outra. Jesus, nessa ocasião, teve a oportunidade de mostrar a intensidade do seu poder, acalmando os ventos, acalmando o mar e acalmando a tempestade, a ponto de deixar os seus discípulos surpresos e perguntarem: quem é este que exerce poder até sobre o vento e o mar? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É assim que termina o capítulo 4. E o capítulo 5, ele se inicia com uma passagem que tem o seguinte título: a cura de um endemoniado. Nós veremos ao longo do capítulo 5 a passagem da cura de um endemoniado na região dos Gadarenos ou dos Gerazenos, e depois nós iremos abordar uma passagem muito interessante e emblemática também das Escrituras, que é a cura da filha de Jairo, ou melhor, a ressurreição da filha de Jairo, uma história que se entrelaça e que se entremeia com uma outra história, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Então veremos a cura de um endemoniado. Essa passagem nós encontramos relatos em paralelo no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Ela se inicia com os seguintes dizeres: eles atravessaram o mar, no caso, como eu disse, o mar da Galileia, de Tiberíades ou de Genezaré, e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?
rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Fizemos aqui a leitura da palavra de Deus, a passagem da cura de um endemoniado. Nós vemos nessa passagem que Jesus dá muita importância para a vida de cada um de nós, para a vida de cada uma de suas ovelhas, para a vida de cada um dos seus eleitos. Jesus estava de um outro lado do lago, enfrentou uma tempestade, cruzou o mar para desembarcar na outra margem, na região dos Gadarenos ou Gerazenos. Logo que ele desembarca, vem ao encontro dele um homem endemoniado, possuído por um espírito imundo, um homem que havia sido colocado em uma região de sepulcros, que vivia entre os restos humanos em decomposição, que perambulava errante por aquele lugar, que se feria e que se flagelava com pedras, que vivia sem rumo, que era rejeitado pela sociedade e pela própria família e que era possuído por um espírito de uma tal força que fazia com que ninguém pudesse contê-lo. Ninguém era forte o suficiente para poder segurá-lo. Nem as correntes resistiam à força demoníaca que esse homem expressava quando estava sob possessão. Ninguém. E Jesus, contrário ao que a sociedade, a própria família daquele homem mostravam, indiferentes ao sofrimento desse homem, deixando ele vagando em uma região de sepulcros, aonde corpos jaziam e se decompunham, Jesus vai ao encontro dele. Jesus, no fim de um dia cansativo, de muitos ensinos, e depois de ter enfrentado uma tempestade sobrenatural, vai ainda ao encontro desse homem para libertá-lo da força do mal. Vemos que quando Jesus chega, o homem corre até ele e se prostra diante dele. Lembramos que esse homem fala com Jesus e estava possuído. Portanto, quem agia e quem falava por ele não era o próprio indivíduo, mas o espírito que exercia domínio sobre ele, o espírito imundo, o demônio que estava colocando esse indivíduo sob o seu jugo e sob a sua possessão. O homem se prostra diante de Jesus e grita em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. O que nós vemos nessa passagem? Nós percebemos que o demônio que estava naquele homem, ele sabia quem era Jesus. Diferentemente dos gadarenos daquela região, que nós vimos que depois que Jesus já havia curado esse homem, curando-o da possessão demoníaca,
e que o viram asseado, vestido, em perfeito juízo, não se importaram com isso, mas pediram para que Jesus fosse embora. Esses não reconheceram Jesus, mesmo tendo visto o que Jesus havia feito por aquele homem, que ninguém era forte o suficiente para fazer. Os espíritos imundos, os demônios, sabiam quem era Jesus, mas os homens padeciam de cegueira espiritual e não conseguiam ver, mesmo diante de fatos miraculosos já consumados, a identidade verdadeira de quem era Jesus. Nós vemos aqui que o diabo, o demônio, ele diz a Jesus: que queres comigo, filho do Deus Altíssimo, deixando bem claro que reconhecia Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. E o fato de prostrar-se diante de Jesus mostrava também uma reverência e uma submissão que eram próprias de quem reconhecia naquele indivíduo a própria pessoa de Deus em Jesus. E por que ele dizia: rogo-te por Deus que não me atormentes? Jesus o havia expulsado, dizendo: saia deste homem, espírito imundo. Os espíritos imundos, os demônios, eles sabiam que a eles estavam reservados, no dia do divino juízo, o fogo eterno do lago de enxofre, o sofrimento e a destruição, como está previsto para Satanás, para os anjos caídos e para todos os ímpios que fazem parte das hostes de Satanás. Então, esse espírito imundo, diante da presença de Jesus, achava que aquele era o momento em que ele seria julgado e condenado, lançado, em definitivo, no lago de fogo e enxofre. Por isso é que ele falou: rogo-te por Deus que não me atormentes. Ele não estava preparado para se deparar com Jesus e achava que aquela hora era o momento derradeiro dele, onde ele seria julgado e condenado. Nós vemos que esse espírito imundo, ele chega a negociar com Jesus, dizendo depois para que deixasse entrar nos porcos. Antes disso, Jesus se vira para ele e pergunta: qual é o seu nome? Por que Jesus teria feito essa pergunta? Será que Jesus não sabia quem ele era? O fato é que, como nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses, Jesus, quando se encarnou para viver entre nós, ele se esvaziou da sua glória. E isso fez com que ele tivesse que temporariamente abrir mão de parte de seus atributos divinos, como a onipresença, a onisciência, que é o conhecimento de tudo, e a onipotência. Até porque ele teria que morrer no final do seu ministério antes de ressuscitar e de ascender aos céus. O fato é que esta pergunta de Jesus, ela é de suma importância para o entendimento do texto. Porque quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele dá a oportunidade do espírito imundo dizer legião, porque somos muitos. Quando ele faz essa menção do termo legião, naquele contexto em que a região da Terra Santa, em que os próprios judeus estavam sob a dominação e o jugo dos romanos, eles sabiam que uma legião representava uma força bélica, um poderio militar de poder imenso. Eram 6.000 homens que compunham uma legião. E essa legião era temida por onde passava, porque era um braço operacional importante e representativo do poderoso exército romano. Então, o fato de dizer que era uma legião, o próprio Espírito explica porque somos muitos, mas não só exprime numericamente uma dimensão, mas também dá uma ideia de um poder, de uma força grandiosa. E Jesus, dando a oportunidade do espírito imundo explicar quem ele era, dizendo: legião é meu nome, porque somos muitos, Jesus também com isso mostra a autoridade que tem. Porque não importa quantos espíritos imundos fossem e o quão poderosos eles eram, o fato é que Jesus deu ordem para que saíssem daquele homem e eles tiveram que sair. Mas eles negociaram com Jesus, não que negociassem se sairiam ou não, mas se depois de saírem poderiam, ao invés
de serem lançados fora da região, porque eles entendiam que se tivesse que sair daquela região dos gadarenos, eles talvez tivessem que ser lançados no lago de enxofre, que está reservado para Satanás, os seus anjos e os ímpios, no dia do juízo. Então eles pedem para entrar numa manada de porcos que estava passando e pastando numa colina. E os demônios imploram para Jesus para entrar naquela manada, que depois acaba por ser possuída pelos demônios e por ser precipitada no mar, se afogando. E eu lhes pergunto, vocês já pararam para pensar o porquê ou os porquês de Jesus ter permitido que os espíritos imundos, que a legião entrasse na manada de porcos? Eu tenho 5 motivos para explicar essa atitude de Jesus. Primeiro, para mostrar que ele de fato tinha autoridade, que ele tirou os espíritos imundos que estavam exercendo uma possessão demoníaca naquele homem, e o homem ficou livre, e os espíritos entraram nos porcos sob a sua permissão. Então Jesus, dando autorização para eles entrarem nos porcos, Jesus mostra a sua própria autoridade. Quando eles entram e precipitam no mar uma manada de 2.000 porcos, Jesus dá oportunidade para que todos vejam o quão possuído e o quão enfermo, espiritualmente falando, aquele homem estava, o quanto atormentado ele se encontrava, porque aquela legião que o assediava foi capaz de precipitar no mar 2.000 porcos. Um terceiro motivo foi para que todos vissem o desprezo, a indiferença e a falta de valor que o povo daquela região, que se incomodou com a perda financeira, com os porcos se precipitando no mar, davam para o próximo e para Deus. Porque nós vemos na continuidade da narrativa que eles se incomodaram com esse fato, mostrando indiferença ao verem o homem asseado, sentado, em perfeito juízo. Eles não se importaram com isso, eles não se maravilharam, eles não se alegraram de ver um deles ali curado, mas eles estavam muito mais preocupados com o prejuízo financeiro. Logo na sequência, eles também clamam para que Jesus deixe a região. Eles não reconheciam quem Jesus era e nem se importavam com o que ele fez e com o que ele era capaz de fazer. Nesse sentido, nós vemos que esta perda financeira representada pela precipitação dos porcos no mar serviu para mostrar a falta de amor ao próximo e a falta de amor a Deus por conta do povo daquela região. Foi também um juízo contra esse povo que não era judeu, um povo que era gentil, até porque eles tinham ali a manada de porcos, que o porco era um animal proibido pela lei judaica de ser cultivado, de ser criado. Então, foi uma maneira de Jesus, vendo também a indiferença deles com relação ao próximo e com relação a Deus, expulsando Jesus daquela região e não se alegrando com a cura desse homem, de trazer juízo sobre eles. Quarto motivo, isso mostra também que a possessão demoníaca, que a presença de espíritos imundos, que a presença do diabo é um fato real. Muitos tentam colocar o diabo como um ser fictício, como um ser simbólico, como algo criado alegoricamente pela mente humana para poder exprimir a forma máxima de manifestação do mal. Mas é claro que nós vemos na Bíblia que o próprio Jesus foi tentado por Satanás pelo menos 3 vezes quando estava no deserto. Vemos que Satanás entrou em Judas, vemos que Satanás também tentou Pedro para tentar convencer Jesus, persuadi-lo a desistir de ir para a cruz. Satanás é colocado na Bíblia como um ser pessoal, tão pessoal como qualquer um de nós, tão pessoal quanto Deus, mas obviamente como alguém totalmente submisso a Deus e criado por Deus. Satanás e os anjos caídos, os espíritos imundos, foram criados antes do homem. Isso nós vemos no livro de Jó. O fato é que este episódio dos porcos também serve para mostrar que os demônios são reais.
E o quinto motivo é para que possamos ter a oportunidade de perceber que nem toda possessão demoníaca é uma doença psiquiátrica. Muitos tentam colocar um assédio espiritual, uma possessão, uma obsessão, como algo ligado à saúde mental. Mas nós vemos aqui de uma maneira muito clara, sem querer me aprofundar nesse tema, que não existe, pelo menos dentro da literatura médica, nenhum relato de problema psiquiátrico ou de distúrbio mental que seja possível de ser transferido imediatamente de um ser humano para um porco, que foi o que aqui aconteceu. Então nós vemos que esse homem que estava possuído, que estava endemoniado, que estava possesso, ele não tinha um distúrbio mental, ele não estava em surto, ele não tinha um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, ele não estava sob efeito de nenhum medicamento ou de nenhum princípio psicoativo. O fato é que quando Jesus deu permissão para os espíritos imundos entrarem nos porcos, eles passaram para os porcos e deixaram o homem em perfeito juízo. Isso mostra que a possessão demoníaca existe e não é uma doença psiquiátrica, é um problema espiritual. Na sequência, nós vemos que diante de tudo isso, dos porcos se precipitando, as pessoas não se comoveram com a cura do endemoniado, não se importaram também com a presença do Mestre, do Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, que estava ali entre eles e que pediram para que Jesus simplesmente deixasse a região, para que não ocasionasse ainda mais gastos, mais prejuízos com a sua presença. E nós vemos na sequência da narrativa que quando Jesus estava saindo daquela região, quando ele foi repudiado por aquele povo, quando ele estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não permitiu. E Jesus disse: vá para sua casa, para sua família e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Porque nós vemos que Jesus tomou essa atitude. Aquele homem, quando pediu para seguir Jesus, ele se colocou em uma condição de quem estava deixando tudo para trás, de quem de fato tinha se tornado um discípulo. Cristo também nos disse: quem quer tornar-se meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ama mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais os bens do que a mim, não é digno de mim. Esse homem deixou tudo para trás e pediu para seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Por quê? Porque Jesus tinha um outro propósito para ele. E o propósito que Jesus tinha para ele é um propósito que Cristo tem para cada um de nós. Nós que somos discípulos de Cristo, nós devemos iniciar a nossa obra missionária evangelizando em nossas casas. Veja que Jesus não permitiu que ele fosse junto porque queria que ele ficasse justamente aonde ele estava e para que ele fosse para a casa dele, para a família dele, anunciar o que o Senhor havia feito por ele e como teve misericórdia dele. Então, é importante que nós saibamos que nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, temos a ordenança que Cristo nos deu de irmos para o mundo evangelizando todos aqueles que encontrarmos. E nós devemos começar esta missão pelas nossas casas, evangelizando os nossos parentes, levando a eles a palavra, para que quando ouvirem a palavra, aqueles que forem eleitos tenham a oportunidade de serem chamados pelo Espírito Santo para começarem um processo de novo nascimento, de santificação, de conversão, para que possam de fato ser salvos. Você tem evangelizado na sua casa? Você acha que é fácil evangelizar no lar, entre seus parentes, entre seus amigos mais próximos? Não, não é fácil. O próprio Jesus, durante o seu ministério, em uma dada passagem, quando seus parentes foram ao seu encontro, querendo levar embora, achando que ele estava louco, ele chegou a dizer, quando disseram a ele: sua mãe e seus irmãos te buscam, estão aqui,
E ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Olhando para os seus discípulos e apontando para eles: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, irmã e mãe. Mostrando que os seus irmãos de sangue, aqueles seus parentes de carne, não eram afeitos e receptivos e praticantes dos seus ensinamentos. Mas, nem por isso, nós devemos desistir e deixar de evangelizar dentro do nosso lar. Pense nisso. Você tem pregado para os seus parentes? Você tem pregado na sua casa? Você tem pregado para o seu núcleo mais próximo de amigos? É isso que deve fazer. Foi por isso que Jesus não permitiu que aquele homem endemoniado que havia sido curado fosse com ele, para que primeiro ele ficasse ali para pregar para os da sua casa. Para a gente concluir essa passagem, eu deixo também aqui uma pergunta, uma reflexão. E como fazer para evitar uma recaída da possessão? Nós vemos na Bíblia que todo cristão verdadeiro, que todo verdadeiro convertido, ele nunca é possuído. Portanto, a solução definitiva para o processo de conversão, de possessão, é a conversão. O indivíduo, ele deve se converter, porque quando ele se converte, ele passa a ter a sua vida dirigida pelo Espírito Santo. E a casa, o interior do indivíduo fica preenchido. Cristo também nos disse que quando o demônio sai e depois encontra uma casa vazia e asseada, ele volta com 7 espíritos imundos. E a ocorrência posterior é muito pior do que a anterior. Então, para que nós possamos fazer com que o indivíduo possesso seja curado e seja definitivamente liberto dessa possessão, para que isso não recidive, não volte a recair, é necessário que ele se converta, que ele aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador de uma forma sincera, passe por um novo nascimento, aonde ele tenha a sua vida dirigida e preenchida interiormente pelo Espírito Santo. A casa cheia do Espírito Santo não deixa espaço para o diabo e para nenhum espírito imundo poder habitar. É isso que eu tenho para falar. Que Deus lhes abençoe. Mais uma vez, espero que tenham compreendido a essência dessa mensagem, dessa primeira passagem que nós encontramos aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos avançar agora para falar a respeito da ressurreição da filha de Jairo e também da cura da mulher do fluxo de sangue. Eu peço para que você que está nos assistindo, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário, deixe o seu amém, deixe a sua opinião, para que o algoritmo perceba a relevância e a importância dessa mensagem e faça com que esta produção seja entregue para outras pessoas. Nós acreditamos que o Deus soberano, que tem controle sobre tudo e sobre todos, ele controla também esse algoritmo, fazendo com que essa mensagem seja entregue para as pessoas que ele quer. Mas você deve também contribuir para isso, fazendo com que o seu like seja deixado e o seu compartilhamento também seja feito. Que Deus lhe abençoe. Próxima passagem tem o seguinte título: O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Essa passagem, ela tem uma narrativa longa que, na verdade, ela entremeia duas histórias que, na verdade, se completam. São duas histórias que não aleatoriamente são colocadas, mas que pela providência divina que guiou os passos de nosso Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério, quis que assim acontecesse justamente para que fosse criada uma oportunidade para que a filha de Jairo, que estava doente, não fosse curada, mas fosse ressuscitada, para que a mulher que padecia do fluxo de sangue tivesse a oportunidade de ser curada e de ser salva, e para que o próprio Jairo, que era um homem de fé, mas que não tinha uma fé inabalável, pudesse também progredir e aprimorar a sua fé. Então, essa narrativa, nós vamos encontrar uma história e no meio dessa história, uma outra história.
Nada acontece por acaso, mas por obra e por capricho da divina providência. Então vamos fazer a leitura. Nós encontramos também essa passagem em paralelo nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, ou seja, lembre que eles tinham enfrentado no final do capítulo 4 uma tempestade, chegou na região dos Gadarenos ou Gerazenos, expulsou os espíritos imundos, a legião que assediava aquele endemoniado, e agora, depois de ter sido expulso, ele voltou para outra margem. Então, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa, em hebraico: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Fizemos aqui também a leitura desse trecho emblemático da Palavra de Deus, onde nós temos duas mensagens, duas passagens, duas histórias entremeadas que, na verdade, se completam. Nós vamos fazer primeiro uma abordagem da parte que Jesus lida com a mulher do fluxo de sangue. Nós víamos aqui que Jesus havia sido chamado por Jairo para que intercedesse em favor da sua filha que estava moribunda, que estava morrendo. Nesse momento, Jesus sai de onde estava, havia chegado à outra margem do lago e começa a se dirigir para a casa de Jairo. Nesse interlúdio entre a margem do lago e a casa de Jairo, provavelmente na região, na cidade de Cafarnaum, Jesus teve que atravessar uma grande multidão, uma multidão que o comprimia, uma multidão que o atrasava, uma multidão que servia de obstáculo para o seu trânsito e para o seu deslocamento até a casa de Jairo. Mas, durante essa passagem, nós vemos que algo inusitado acontece.
Jesus sente que ele é tocado. E não é um toque qualquer. Jesus fala que ele sentiu que saiu o poder dele. Para que a gente possa entender um pouco melhor essa passagem, é importante que nós voltemos ao contexto dos tempos de Jesus e também façamos uma contextualização da lei judaica que ainda estava em vigor naquela época. A mulher com fluxo de sangue, ela não tem uma identidade e nem uma enfermidade devidamente caracterizada, mas nós entendemos pela linguagem, fluxo de sangue, que ela tinha um sangramento de ordem genital. Não sabemos qual era a natureza desse sangramento, mas, dizendo agora como médico, pelo fato dela ter esse fluxo de sangue há 12 anos, muito provavelmente não era um câncer que ela tinha. Talvez um mioma ou alguma outra enfermidade, mas muito provavelmente algo benigno. O fato é que ela já havia ido a todos os médicos e já havia gastado tudo o que ela tinha. E nada havia sido feito, não havia recursos à época, não havia nenhuma medicação, nenhum tratamento que fosse efetivo o suficiente para poder curá-la. Não havia ninguém e não havia nenhum recurso que pudesse libertá-la dessa enfermidade. Essa mulher, que era uma enferma que estava há 12 anos padecendo desse mal, ela também era alguém desprezada pela sociedade. Porque a lei judaica prescrevia que quando uma mulher tivesse menstruada, ela era considerada cerimonialmente impura. Ela não poderia, nesse período, nem frequentar a sinagoga. Havia uma área reservada para as mulheres, mas ela, estando menstruada, não poderia ir. Imagine uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. Ela não só não poderia entrar numa sinagoga, como ela também teria que anunciar por onde passasse que ela era impura. Ela deveria dizer impura, 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 para que ninguém tocasse nela. Porque quem tocasse também se tornava cerimonialmente impuro. Então vocês imaginam a exclusão social pela qual essa mulher passava, o constrangimento constante em que ela vivia e a oportunidade em que ali ela se encontrava. Jesus sente que aquele toque dado em seu manto, um toque que não teve nem a capacidade de tocar em seu corpo, foi algo diferente, foi algo especial, porque ele sentiu que saiu o poder dele. Esse toque que fez com que essa mulher, no meio de uma multidão, se entremeasse entre as pessoas, fizesse com que o seu corpo fosse um veículo para que ela pudesse chegar até perto de Jesus, correndo o risco de ser espancada, correndo o risco de ser punida, correndo o risco de ser morta, porque se alguém soubesse o que ela tinha e visse que ela estava tocando em todos, essa mulher seguramente seria punida. Mas ela, vendo a oportunidade que diante dela ali estava, e sabendo que Jesus era o único que poderia curá-la, ela não mediu esforços para chegar até ele. E quando ela vai convicta, dizendo para si mesma que se apenas tocasse no manto de Jesus seria curado, ela de fato mostrava uma fé como ninguém ali mostrava. Ela acreditava que Jesus podia fazer o que nenhum médico fez, que Jesus podia fazer o que ninguém por ela era capaz de fazer. E esse esforço que ela empreendeu deu resultado e ela foi recompensada. Quando ela toca na orla de Jesus, na borda do seu manto, ela é imediatamente curada. Ela sente que seu corpo estava livre do sofrimento e Jesus também percebe que havia saído dele poder, que aquele toque era especial, que aquela mulher tinha fé. E Jesus então quis saber quem foi que o tocou. Afinal de contas, era a oportunidade também
dele dar um testemunho a todos que ali estavam de alguém que tinha de fato fé, uma fé suficiente para salvá-la. E nós vemos que essa mulher não só acreditava que Jesus poderia curá-la, como ela não se preocupou em tocá-lo, pois sabia que se ele tinha poder para purificá-la, livrando-a da enfermidade, ele não ficaria de forma alguma impuro, porque o poder dele é maior do que o de qualquer impureza. A intenção dessa mulher era chegar até Jesus, e ela se coloca debaixo da sua presença para tocar na orla do seu manto, para ter então a sua cura consumada. Jesus, quando viu e sentiu que saiu o poder dele, ele pergunta por quem o havia tocado. Depois, no tempo devido, a mulher, tremendo de medo, ela se apresenta por conta daquilo que eu havia dito, das pessoas saberem e descobrirem aquilo que ela tinha e quererem se voltar contra ela, por ela eventualmente ter tocado em alguém enquanto se aproximava de Jesus. Medo também de que Jesus a repreendesse, talvez por ela ter desrespeitado a lei e tocado em alguém. Mas nós sabemos que essa lei era uma lei cerimonial. E nós sabemos que ela não estava quebrando os mandamentos morais. 9 dos 10 mandamentos da lei de Deus, excluindo o sábado. Não. Os mandamentos cerimoniais não estão acima das necessidades humanas e nem da preservação da vida. Então essa mulher, ela não estava cometendo pecado quando se dirigiu e tocou em Jesus. Ela sabia disso. E ela tinha fé. E Jesus, quando a identifica, ele diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essas palavras de Jesus têm um significado muito profundo que vão além da interpretação literal das próprias palavras. A sua fé a curou. Em algumas outras traduções, nós encontramos a palavra salvou. A sua fé te salvou. No grego, que é o idioma original em que foram escritos os textos do Novo Testamento, dentre os quais o Evangelho de Marcos, esse verbo que é aqui usado, o salvou, ele tem um duplo sentido. Ele exprime tanto salvar no sentido de curar uma enfermidade, quanto salvar no sentido de salvação, no sentido de ter os pecados perdoados, de ficar justificado e aí então de estar apto para entrar salvo no reino de Deus. Então Jesus, dentro desta concepção de que a fé da mulher a salvou, ele dá uma palavra que exprime não somente a cura física, mas também a cura espiritual. Ele processa nessa mulher duas modalidades de cura. Ele a livra da enfermidade que lhe causava o fluxo de sangue e também a livra do pecado, dando-lhe a salvação. E tudo isso foi motivado pela fé daquela mulher. Fé que acreditava em Deus, fé que acreditava que Jesus poderia curá-la, mais do que isso. A fé que acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus e como Filho de Deus era aquele que veio também para nos salvar. Então o toque daquela mulher na orla das vestes de Jesus promoveu nela uma cura completa, física, livrando-a da enfermidade, do fluxo de sangue, e espiritual, trazendo-lhe o perdão dos pecados e a salvação. Na sequência, nós voltamos a falar da ressurreição da filha de Jairo. Lembramos que nesse momento em que essa mulher foi curada, em que Jesus perguntou quem o havia tocado, em que ele emitiu uma palavra de salvação para essa mulher física e espiritual, nós devemos nos lembrar que Jairo estava lá. Que Jairo, que havia procurado Jesus, lembrando que Jairo
era um dos principais da sinagoga, era um dos dirigentes da sinagoga da sua cidade, era uma pessoa eminente dentro do seu povo, era alguém de grande expressão dentro do mundo judaico. Era aquele que fazia parte da organização dos cultos, da liturgia, da escolha dos textos, dos rolos que seriam lidos na sinagoga durante os trabalhos no sábado. E Jairo, sendo uma pessoa eminente, provavelmente de muitas posses, ele foi até Jesus. E nós vemos que ele, num gesto de humildade, se despojando da sua autoridade, dos seus títulos, de tudo aquilo que ele representava dentro do mundo em que ele vivia, ele abriu mão e, num gesto de humildade, prostrou-se diante dos pés de Jesus. Ele, como judeu, quando se prostra diante de Jesus, reconhece também em Jesus a figura de Deus. E ele insiste para que Jesus vá com ele. E Jesus foi. Ele pede para que Jesus vá, porque ele acredita que Jesus pode curar a sua filha. Ele diz que se Jesus simplesmente impusesse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Então, ele cria. Ele tinha certeza, por tudo que ele fez, por ir até Jesus e por se colocar humildemente prostrado a seus pés e dizer que cria que a imposição de mão de Jesus poderia curar sua filha, ele mostrava que ele de fato acreditava que Jesus era capaz de curar. Mas Jairo teve a sua fé testada ao longo de toda essa trajetória, da praia, do mar, da beira do mar, onde Jesus estava, até a sua casa. Enquanto caminhava, Jairo sabia que sua filha agonizava, que ela estava moribunda, que ela estava a passos largos para a morte. Mas ele cria que Jesus poderia curá-la. E quando eles caminham em direção à casa de Lázaro, eis que encontram uma grande multidão que os atrasa, que comprime Jesus, que o aperta. Surge uma mulher que já estava há 12 anos enferma. Jairo deveria ter visto aquilo e ter pensado, porque justamente agora essa mulher vem solicitar o mestre? Porque ela, nesse momento, se coloca como um obstáculo no caminho de Jesus. Ela já estava enferma há 12 anos, por que ela não espera mais um dia, mais algumas horas? A minha filha está morrendo. Imaginem toda a angústia, toda a ansiedade, toda a aflição que passou e que tomou conta do coração de Jairo naquele momento. Enquanto ele caminhava ao lado de Jesus, sabendo que Jesus era a única esperança da sua filha, muitas coisas aconteciam para atrasar o trajeto de Jesus. Aquele translado até a casa de Jairo deve ter sido um tormento na cabeça de Jairo. Jairo via que cada palavra que Jesus dizia era um minuto que se passava e um tempo a menos de vida e de esperança para sua filha. Mas, se não bastasse toda essa delonga, toda essa demora, nós vemos aqui, nesse trajeto, nesse momento em que a mulher do fluxo de sangue retarda a ida de Jesus até a casa de Jairo, só fazendo um comentário, esse é um milagre em que Jesus não faz nenhum ato consciente da sua parte para que a pessoa seja curada. Foi somente a fé da mulher que processou todas as maravilhas que nós vimos. Mas o fato é que, apesar de tudo isso, de toda essa maravilha que nós vemos, a filha de Jairo continua agonizando. Até que o indesejável acontece. Algumas pessoas da casa de Jairo chegam até Jairo e até Jesus e dizem: sua filha morreu. Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Imaginem o que deve ter passado na cabeça de Jairo nesse momento. Ele que tinha em Jesus a única e a última esperança da sua filha, agora estava diante da morte. Jairo seguramente
já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres de Jesus, cria em Jesus, já havia tomado conhecimento das curas miraculosas que ele já havia feito, curando todo tipo de enfermidade, como já está relatado nos capítulos anteriores do próprio Evangelho de Marcos, curando as pessoas dos demônios, as libertando das possessões demoníacas. Mas agora ele estava diante de um desafio maior do que simplesmente crer que Jesus podia curar todo tipo de enfermidade. Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Foi nesse momento que nós vemos que Jesus percebe que a fé de Jairo precisa ser aprimorada. E quando chegam a Jairo e dizem: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, foi que Jesus se voltou para Jairo e disse: não tenha medo, tão somente creia. Imagine o quão desafiador deve ter sido para Lázaro, para Jairo, essas palavras. Acreditar e não temer. Nós vemos aqui que o contrário da fé é o medo, que o temor é uma forma de expressão de incredulidade. O medo. A pessoa que tem medo, ela mostra que não tem fé. É o que está escrito aqui. E na sequência nós vemos que Jesus, junto com Pedro, com Tiago e com João, aqueles 3 discípulos, 3 apóstolos, que eram mais próximos, mais chegados a Jesus, se dirigem até a casa de Jairo e quando chegam lá, encontram um grande alvoroço, uma choradeira, um desespero, um desamparo. E Jesus entra na sala da casa, se depara com essas pessoas em completa desesperança, em completa agonia, em tristeza, em luto, e diz, de uma maneira natural: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Imagine que nesse momento, alguns devem ter pensado que Jesus era louco ou que ele estava agindo em tom de ironia. Tanto que na sequência, todos começaram a rir de Jesus. Vejam que muitos que estavam ali provavelmente não tinham estima, carinho e afeto pela menina. Provavelmente estavam ali interessados em fazer uma média com Jairo, que era um iminente da sociedade, e estavam apenas vertendo lágrimas de crocodilo naquele momento, para mudarem tão rapidamente o humor da tristeza para o deboche. E por que Jesus teve esta reação de dizer diante do alvoroço e do lamento que ela não estava morta, mas dormia? Porque diante de Jesus, a morte é como o ato de dormir diante de qualquer um de nós. Da mesma forma que nós, com um simples chamar, podemos acordar quem dorme, Jesus, com um simples chamar, pode trazer à vida aquele que está morto. Por isso que ele dizia que a criança não estava morta, mas apenas dormia. Porque a morte para ele é vencida com a mesma facilidade com que nós vencemos o sono, com que nós acordamos simplesmente quem dorme. Na sequência nós vemos que ele ordenou que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, Pedro, Tiago, João. Ele entra onde a criança se encontra, ele a toma pela mão e diz: Talitá cumi, que significa em hebraico: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Diante desse gesto de Jesus, nós vemos a tranquilidade e a segurança do mestre, de quem sabe que tem o poder em suas mãos e que tem o controle pleno da situação. Ele vai até a menina e, como um pai amoroso, a toma pela mão. E como quem está plenamente revestido de poder, fala para aquela que estava ali desfalecida e morta, como se falasse para quem simplesmente dorme: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Nós vemos na narrativa em paralela de Lucas
que está relatado que o espírito dela voltou para o corpo nesse momento. E nós vemos que com uma ordem proferida por Jesus, a menina imediatamente levantou-se e começou a andar. Não foi uma simples cura, nós vimos aqui uma ressurreição. E não foi algo que aconteceu de forma parcial ou incompleta, algo que aconteceu de uma forma progressiva, que a menina foi ressuscitando e gradualmente melhorando. Não, literalmente um milagre que aconteceu de uma forma imediata e completa. Jesus ordena para que a menina se levante, ela imediatamente se levanta e começa a andar. Na sequência da narrativa, nós vemos que isso os deixou atônitos. O pai, a mãe, Pedro, Tiago, João. Atônitos, surpresos, maravilhados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. 2 fatos aqui. O primeiro, quando Jesus pede para que este fato não seja revelado a outras pessoas, é porque ele havia ainda a preocupação com relação ao segredo messiânico. Jesus já estava começando a ser perseguido pelos judeus, particularmente pelo partido dos fariseus, que haviam até se aliançado com os herodianos, que eram seus inimigos, em prol, diante de um inimigo comum, que era Jesus, tramando e conspirando para a sua morte. Jesus, querendo postergar, deixar para mais tarde a perseguição que ele sabia que haveria de vir, pede, portanto, para que não contassem isso a mais ninguém. E na sequência, quando ele manda para que fosse dado alguma coisa para ela comer, ele mostra que ela estava, de fato, completamente recuperada e fazendo as atividades naturais, ordinárias, fisiológicas, que toda pessoa que está bem é capaz de fazer: levantar, andar e comer. Quem é capaz de comer está com um nível de consciência preservado, está com o seu sistema digestório em pleno funcionamento. Aquele que se alimenta é aquele que também está saudável. Isso mostra que a menina foi ressuscitada e que estava plenamente recuperada da enfermidade que a havia abatido. Então isso mostra que Jesus ali realizou a sua primeira ressurreição e deu provas concretas e suficientes de que ele não só era capaz de vencer toda e qualquer enfermidade, de expulsar demônios, mas de também vencer a morte. E aqui nós vemos nesta passagem que Jesus, quando está conosco, quando nós, como Jairo, nos colocamos numa condição de humildade, nos prostramos e nos colocamos aos seus joelhos, nós nos rebaixamos, é quando nós estamos numa condição que nos põe acima de qualquer poder humano. Porque quando nós estamos de joelhos diante de Jesus e clamamos a Ele por sua intercessão, para que estenda a sua mão e nos toque, ou toque alguém que nós sabemos que precisa da sua intercessão, é quando Jesus está com nós. Aqui diz que quando Jairo se prostrou e disse: vem por favor, impõe as mãos sobre ela, sobre a minha filha, para que seja curada e viva, Jesus foi com ele. Então, quando nós nos prostramos e nos ajoelhamos diante de Jesus, é quando nós estamos acima de qualquer poder humano, porque é quando Jesus vem com nós. Isso serve para nos mostrar que nós, diante de toda e de qualquer adversidade, nós devemos sempre em Jesus confiar. Ele venceu uma legião de demônios. Ele expulsou aqueles que faziam de cativo um pobre homem que perambulava por uma região de sepulcros entre restos humanos. Ele aqui venceu a morte. Com um simples falar, ele fez aquela que havia acabado de falecer simplesmente levantar e andar e comer. Este Jesus que nós vemos aqui
É o mesmo Jesus que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus e que permanece vivo e intercede por nós. É isso que vocês precisam crer. É isso que vocês precisam saber. O mesmo poder que agiu na filha de Jairo, fazendo com que ela viesse a ressuscitar, é o mesmo poder que em Cristo interage por nós. Mas, para que isso pudesse acontecer, Jairo teve que crer. Nós vimos que todo retardo, que toda demora que surgiu por conta daquela mulher que padecia de um fluxo de sangue, que sofria há 12 anos, o mesmo tempo de vida que Jairo teve para desfrutar ao lado da sua filha. Toda essa demora que surgiu tinha um propósito: mostrar a necessidade da fé para que sejamos curados, como essa mulher mostrou quando tocou na orla de Jesus, e de Jesus saiu o poder e a curou, e para mostrar também que a fé é importante a ponto de esta demora dar tempo para que a filha de Jairo, que estava enfermo, morresse, falecesse. Para quê? Para que Jairo, que cria que Jesus poderia salvá-la curando de uma enfermidade, tivesse agora que passar a crer que ele não era só capaz de curar doenças, mas era capaz também de ressuscitar os mortos. Então, nessa passagem emblemática, nós vemos que Jesus cura fisicamente e espiritualmente a mulher do fluxo de sangue. Ele aprimora a fé de Jairo, que era uma fé grande o suficiente para crer que Jesus poderia curar qualquer enfermidade, mas que ainda não cria que ele poderia ressuscitar alguém. E por fim, nós vemos aqui que foi a oportunidade, com o falecimento da menina, de Jesus mostrar o seu supremo poder, prevalecendo também sobre a morte. É importante que saibamos que o Cristo que agiu nessas passagens, nos gadarenos, no endemoniado, na filha de Jairo e na mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Cristo que hoje atua em nosso favor. Pensem nisso. Eu dou por encerrado a nossa pregação expositiva do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Espero que vocês tenham sido edificados com aquilo que hoje nós aqui expusemos. Espero que isso sirva de material para reflexão íntima, para edificação pessoal e para crescimento na fé, acreditando que aquele que morreu por nós para nos salvar continua vivo e que opera milagres em nosso favor. Eu peço a Deus, mais uma vez, que nos dê mais oportunidades como essa, de podermos aqui nos reunir em seu santo nome, para podermos também desfrutar da sua bendita palavra, deste alimento sagrado que faz com que nos tornamos mais e mais fiéis, mais e mais adoradores daquele que é o nosso Senhor. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, para que mais oportunidades como essa Ele nos conceda. Eu peço em nome de Jesus. E eu peço para que vocês também aguardem um minutinho para que eu possa lhes apresentar o livro que eu escrevi, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro foi lançado em dezembro de 2023 e foi um fruto de um árduo trabalho de mais de 5 anos e meio, compilando, organizando e redigindo as experiências que tive no mundo espiritual quando fui chamado por Deus em janeiro de 2018 para dar início ao meu ministério de evangelização em todo o mundo e para o desenvolvimento em paralelo de um ministério de cura. Para o ministério de cura, eu tive a oportunidade de realizar diversas vivências no plano espiritual com a devida capacitação para esta parte nobre, mas mais secundária do meu ministério. Tudo que eu aprendi, ou a maior parte dos ensinamentos que recebi, eu relato aqui. O livro é voltado para a cura e traz também uma visão transcendente do adoecimento, mostrando de que forma os maus sentimentos
podem nos fazer adoecer e mostrando também de que forma os bons sentimentos, as cores, as notas musicais e as orações podem nos ajudar a curar. O livro, ele é um tratado teológico cristocêntrico, é também um tratado de medicina espiritual e também, por que não, um tratado de física quântica. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais as coisas do mundo espiritual, conhecer um pouco mais a nossa individualidade como seres multidimensionais, como indivíduos formados por uma alma que é constituída de corpos espirituais e que está interligada e integrada ao corpo material e que por isso interfere na saúde do corpo material, você está convidado a comprar, a ler e a conhecer o meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Que Deus lhes abençoe imensamente, que Cristo esteja convosco e que o Espírito Santo esteja habitando em vossos interiores. Na segunda-feira que vem, às 19h30, estaremos mais uma vez aqui reunidos, agora, naquela ocasião, para apresentar o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Se você quiser comprar o nosso livro, você pode acessar o nosso site www.daniloverotti.com.br ou, se preferir, pode nos enviar uma mensagem pelas nossas redes sociais. Tá? Que Deus lhes abençoe e obrigado mais uma vez.